Quando falamos da crise do primeiro reinado, precisamos entender que há uma crise política e uma crise econômica dentro desse contexto. A crise política é muito ligada à grande marca do governo de Dom Pedro I, do primeiro reinado. Galera, o autoritarismo vai nortear esse primeiro reinado e vai levar a uma crise política. Dom Pedro, por exemplo, vai ter muita energia para suprimir movimentos que contrariem os seus ideais e que desafiem o seu poder, como por exemplo a Confederação do Equador, iniciada em Pernambuco. Além dessa questão do autoritarismo, é importante saber que a crise também é levada por uma questão econômica. Você tem muitos gastos militares no governo de Dom Pedro, gastos com, por exemplo, a Guerra de Cisplatina entre 25 e 27, com a própria Confederação do Equador, as tropas brasileiras para conter essa revolta, também isso gera um grande gasto militar. Portanto, você tem uma crise política e uma crise econômica contribuindo para esse cenário de instabilidade do primeiro reinado. Essa instabilidade vai acabar levando a chamada Noite das Garrafadas, um episódio envolvendo membros do Partido Brasileiro e do Partido Português. O Partido Brasileiro era contra Dom Pedro, o Partido Português era a favor de Dom Pedro. Isso aqui nas ruas do Rio de Janeiro, em decorrência do assassinato do jornalista Líbero Badaró, um grande crítico do primeiro reinado, um grande crítico do imperador, que vai acabar sendo assassinado e essa morte vai ser atribuída ao imperador. Ou seja, você tem um cenário de crise muito grande que vai acabar culminando num confronto nas ruas do Rio de Janeiro. E, portanto, isso vai levar a um recuo de Dom Pedro I, que vai renunciar no 7 de abril de 1831. Vamos ver como isso pode cair no Enem? Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. Os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela a estímulo ao racismo. Em nenhum momento a gente entrou nesse mérito do racismo e em nenhum momento o texto da questão fez alguma referência a isso. Então A não serve. B. Apoio ao xenofobismo. Galera, mais uma vez, não é o caráter. Ele quer levar você, essa alternativa quer levar você a pensar que se os brasileiros estavam contra os portugueses, era uma questão de xenofobia. Mas não é exatamente isso o problema das relações entre portugueses e brasileiros. C. Críticas ao federalismo. Como que você vai criticar o federalismo se Dom Pedro tem um modelo de governo diametralmente oposto a isso, Ele é totalmente centralista. Então, a C também está errada. Repúdio ao republicanismo. Galera, Dom Pedro, imperador, monarquia, republicanismo não pode ser criticado quando não existe. Questionamento ao autoritarismo. É esse o gabarito letra E, porque nós temos que saber que uma das grandes marcas do primeiro reinado é o autoritarismo de Dom Pedro, que vai acabar levando a sua renúncia em 31. Portanto, mais uma vez, gabarito letra E.